não é aperfeiçoado em amor. Vou ler só mais uma vez a primeira parte que diz: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus e amado Pai, mais uma vez colocamos sua presença nessa noite. Primeiramente, Senhor, sendo grato por até aqui o Senhor ter falado conosco através dos louvores, Senhor Deus, pela tua graça, sua misericórdia estendida por nós. Agora, Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor venha falando conosco através dessa palavra. Senhor Deus, prepara o nosso coração, que a gente possa ouvir, Senhor Deus, e guardar ela em nosso coração, que ela possa ser bem proveitosa, Senhor, em nossas vidas, e assim a gente possa glorificar e exaltar o teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Amém? Os irmãos, podem tomar assento. Então, aqui eu quero falar um pouco sobre a vida de João. A carta aqui foi... Vamos agora dar. A epístola aqui foi... João escreveu provavelmente quando estava em Éfeso, que hoje seria a Turquia, no ano de entre 95 a 100 depois de Cristo. Então, quem foi João, né? João foi o discípulo mais novo entre os apóstolos. Ele era filho de Zebedeu e provavelmente de Salomé. Ele já era discípulo de João Batista. Quando depois começou a escutar Jesus, começou a seguir a ele. A sua profissão era pescador, junto com seu pai e seu irmão. A gente vê que ele começou a seguir a Jesus, presenciou os eventos mais cruciais. Ele foi o único que estava presente na crucificação, onde também recebeu de Jesus para cuidar de Maria. Então a gente vê que ele foi um apóstolo bem participativo, bem entregue na obra. Depois disso, por volta de 69, quando teve início a perseguição contra os cristãos, ali eles provavelmente foi para Éfeso ali e lá ficou cuidando da igreja. Aí, depois mais adiante, ele foi preso pelos romanos, pelo o imperador Domiciliano, onde a história da igreja vai falar que ele passou pelo um caldeirão fervente de óleo, e aí, como não puderam matar ele, acabaram prendendo ele lá na ilha de Patmos, aonde, segundo dizem os estudiosos, ele ficou cerca de 2 anos preso lá. Aí depois, com a morte do imperador, o outro acabou soltando ele, onde ele foi provavelmente para Éfeso mais um tempo, onde acabou escrevendo essas epístolas e o Evangelho de João. E depois, com o avançar das idades, acabou falecendo por morte natural. Então aqui a gente vê, resumindo, a vida de João, né? E aqui eu vejo um exemplo, um exemplo assim para nossas vidas, né? Assim, eu usei a vida dele, pois como ele foi um que teve mais anos aqui na Terra, presenciou mais coisas, fica um exemplo para nós também. A gente vê que ele se converteu, ele passou por perseguição, ele viu muitos dos apóstolos sendo mortos, morrendo, ele foi preso, sofreu por amor do Evangelho, mas nunca desistiu. E isso porque, né, a gente vê aqui, ele era chamado como apóstolo do amor, ele tinha esse amor. No início ele era meio bravo, assim, a gente vê que apelidado de filho do trovão, ele era meio explosivo, mas o Senhor foi transformando ele, assim como ele transforma a nossa vida também. Aí a gente vai vendo que, por tudo que ele passou, tudo que ele sofreu, ele se manteve firme no propósito. E o que me chamou a atenção nisso foi essa passagem sobre o amor, né? Que a gente possa usar esse exemplo em nossa vida, pois muitas vezes a gente passa por problemas, tribulações, podemos, assim que nem quando os irmãos lá, cada um foram para um lado, quando a igreja se afastou lá na perseguição com o propósito de Deus, a gente muitas vezes pode perder alguém que a gente gosta, pode ir para
outro lugar, fazer a obra em outro lugar, e a gente acabasse afetado por isso, ou alguém que a gente ama, ou a gente está sempre ao nosso lado, como Pedro passou bom tempo no ministério, ao lado de João, pregando, e saber que ele acabou falecendo pela obra de Deus, muitas vezes isso pode nos afetar, nos tirar do propósito verdadeiro que o Senhor tem para nós. Mas aqui a gente vê que João não deixou que isso o abalasse. Por quê? Porque ele não deixou o medo entrar dentro dele. Pois, que nem diz o versículo, o verdadeiro amor, ele tira o medo. O que o medo faz em nós? O medo muitas vezes nos paralisa. O medo faz com que a gente recue, não faça algo, nos esconda. E o que o Senhor estava falando comigo ali é sobre isso. Será que não há algum medo dentro de nossos corações? Porque será que a gente ainda está com aquele amor verdadeiro, disposto a fazer, a se entregar ao Senhor, de ter aquela paixão, aquela lágrima nos nossos olhos, né? Porque se nós ainda estamos aqui, o Senhor nos separou para estar aqui, é porque ainda há um propósito. A gente vê na vida de João, muitos poderiam pensar, agora ele já é de certa idade, o que Deus vai fazer com o senhor da idade numa ilha cheia de prisioneiro? Mas lá a gente vê que Deus usou a vida dele para trazer revelações sobre os céus, e depois disso ainda deu mais um tempo de vida para escrever as outras epístolas, o evangelho. Então muitas vezes a gente pode pensar que eu já tenho certa idade, já passei por tantas coisas, será que o Senhor ainda tem algo para nós? Será que o Senhor ainda quer nos usar para alguma coisa? Então, que a gente não deixe esses pensamentos tomar conta de nós, pois o Senhor sempre tem algo novo para nós, o Senhor sempre tem uma missão, Ele separou uma missão para nós, para a nossa vida, e a gente tem que estar focada nela, focada nesse propósito de servir a Ele, e aí a gente não vai pensar mais em nós mesmos, pensar, como é que eu estou me sentindo hoje, será que isso vale a pena? Não, a gente vai estar que nem João, assim, com aquele amor ardendo em nós, não vai ter mais espaço para o medo, não vai ter mais espaço de dizer, não, Senhor, eu não sou capaz, eu não sou, o Senhor talvez escolheu errado. Então a gente tem que ter esse amor ativo dentro de nós, buscar ter essa paixão em nossa vida, que a gente possa orar ao Senhor sempre pedindo, Senhor, dai-me mais esse amor, dai-me que a gente possa ser assim como João fala, chamar os outros de filhinhos, de ter esse amor assim como Deus ama as almas, a gente possa amar também, de poder chorar pelas almas, pela obra do Senhor, que esse seja o verdadeiro amor que possa fluir de nós, que a gente tem que ter esse amor para poder mostrar para os demais. Então que a gente possa clamar ao Senhor pedindo essa noite esse amor, tirar qualquer tipo de medo que possa vir em nossa mente, querendo nos parar, querendo tirar nosso foco, nossa atenção do que o Senhor tem para nós. Se nós estamos, que nem eu falei, nós estamos aqui, o Senhor ainda tem uma obra, tem algo ainda nos esperando. Talvez não seja que nem o apóstolo João, mas se nós estamos aqui ainda, é algo que o Senhor quer trabalhar em nossa vida, através de nós, ou para a nossa própria edificação, ou para alguém ao nosso lado. Que o Senhor possa ter essa liberdade de agir dentro de nós, dentro do nosso coração, num modo que a gente para de pensar em nós e começa a pensar no nosso irmão ao nosso lado, começa a pensar em tudo aquilo que o Senhor tem feito e fez por nós. A história vai dizer que tudo que o João passou, ele ainda estava sempre lá, mesmo com certa idade, lá pregando, fazendo a obra do Senhor, que a gente possa ter essa disponibilidade, esse amor de estar lá, enfrentando luta, perseguição, mas acima de tudo, tendo esse amor, porque é esse amor que vai fazer com que a gente não olhe mais para o lado. Assim como Pedro, a gente não vai olhar mais a tormenta se a gente estiver focado nesse amor, a gente não vai ver o vento, o mar, a gente vai estar somente olhando para Cristo. E isso vai fazer com que as dificuldades, os anseios dessa vida vão passando.
Então, o que o Senhor ministrou comigo foi sobre esse amor guardado em nós, né? Que a gente possa buscar. Quanto a gente tem buscado, a gente muitas vezes fica buscando tantas coisas em oração, e às vezes a gente nem para ouvir, às vezes, que o Senhor quer falar conosco, né? A gente ora pedindo, Senhor, abençoa, faça isso, abençoa aquilo. Aí fala amém, não tira uns 2, 5 minutos parado, esperando o Senhor falar conosco, ou através da palavra, ou através do nosso espírito, confirmando algo. Às vezes a gente tem tanta pressa de querer orar, fazer alguma coisa, mas não para escutar Deus. Qual é o propósito de nós estarmos aqui? Qual é o verdadeiro propósito que o Senhor tem na nossa vida? E não adianta a gente correr, mas no final saber que está na direção errada. Então que a gente possa, nem que seja, ir devagar, com calma, mas sabendo que o Senhor está nos guiando, que o Senhor está mostrando aonde que Ele quer que a gente trabalhe, o que Ele quer que a gente se esforce, quem são as almas, quem são as pessoas, como a gente deve falar, trabalhar, agir com cada um. Então que a gente possa focar nisso, procurar entender, compreender qual que é o amor de Deus para nós, o que Ele quer que a gente faça, aonde Ele quer trabalhar, dar essa liberdade também para o Senhor, né? Porque muitas vezes a gente pede, Senhor, nos usa, nos molda, nos transforma, mas a hora que o Senhor vai transformar, vai mudar, a gente não dá espaço. A gente diz, não, aqui, nessa área eu já sou bom, aqui o Senhor não precisa trabalhar, mas às vezes é nessa área que a gente acha que é bom mesmo, que o Senhor quer mudar, quer nos mostrar algo diferente. É ali que a gente precisa, às vezes, tirar um pouquinho do orgulho, um pouquinho da vaidade, para moldar, para ser transformado. Então, que a gente possa focar nesse amor que o Senhor tem para nós, estar disposto a amar, a perdoar, a ter esse anseio em nossa vida para não ficar dependente com medo, não deixar de fazer a obra, de corresponder o amor por causa do que já aconteceu ou o que vai acontecer. E ele venha lançando fora esse medo, essas ansiedades, vem esquecendo também o que passou. Muitas vezes a gente vem guardando muitas coisas no nosso coração. Na hora de Deus usar, a gente não se permite muitas vezes, porque a gente diz, mas aquele de lá já fez isso, já fez aquilo, mas a gente tem que entender que, assim como Deus nos perdoou, a gente tem que perdoar também, tem que dar essa liberdade para Deus agir, para a gente poder ser um instrumento de Deus. Então, que o Senhor possa moldar essa área, moldar o nosso coração, ter essa liberdade dele vir e trabalhar em qualquer área da nossa vida, em qualquer circunstância, né? Tá sempre com o ouvido atento a Ele. Então, nessa noite, a minha palavra seria focada nisso, entregar ao Senhor todos os medos, aquilo que muitas vezes a gente tem vergonha de falar, aquilo que a gente tem medo de... Desculpa. Aquilo que a gente tem medo de falar, às vezes a gente tem medo de falar alguma coisa se eu falar vai atrair, mas isso a gente tem que expressar a Deus, Ele que tem o controle, Ele que tem o domínio de todas as coisas. Tem coisas às vezes que Deus vai permitir a gente passar para a gente ver que a gente depende dEle, não de nós mesmos. Tem medos que a gente vai ter que enfrentar para a gente ver que é Deus que está nos guardando. Não é porque a gente se escondeu, porque a gente evitou tal coisa, tal dificuldade, mas foi Deus que estava ali presente, mostrando, isso aconteceu, mas eu estou aqui do teu lado, isso está acontecendo, mas é para te ver que eu ainda guardo, eu ainda protejo, eu cuido de cada um que está ao meu lado, e é sobre isso, é sobre ter esse amor que não dá lugar ao medo, não dá espaço, se eu passar por isso, a minha vida vai acabar, não vai ter mais sentido, não vai... às vezes a gente tem muito medo de tal tragédia acontecer, mas é sabendo que é o Senhor que está nos guardando, é Ele que nos
nos guarda, nos cuida, Ele que está sempre no controle de tudo. Então, o nosso coração tem que estar focado nesse amor, saber que Ele nos amou primeiro, esse amor dele é maior que a gente imagina. Então, se a gente ama Ele, compreende esse amor dele, não é o que a gente temer, não é o que a gente ficar angustiado. Somente o nosso maior desejo vai ser poder fazer aquilo que Ele nos ordenou, que nos designou, ter esse anseio de cumprir aquilo que Ele nos chamou nessa terra. Então, as minhas palavras seriam essas, eu mais curta, mais focado sobre isso. Abrir, deixar o Senhor trabalhar nossos medos, dar liberdade para o Espírito Santo trabalhar dentro de nós, tirar todo o medo, o que tem nos deixado paralisado, tanto para fazer a obra, como para tantas outras coisas que a gente passa no dia a dia. Ter essa confiança que o Senhor está nos guiando, pedir para Ele trazer esse amor, essa vontade novamente de arder o nosso coração em Sua presença, de ter lágrimas nos nossos olhos, paixão pelas almas, paixão pela Sua palavra, pelo propósito que Ele nos deu. Saber que nós estamos aqui, o Senhor tem um propósito, entender e buscar cumprir esse propósito da melhor forma possível. Esse tem que ser o nosso anseio, a nossa busca, buscando sempre no Senhor o que eu posso fazer hoje que o Senhor tem programado para mim da melhor forma possível. E assim glorificar e exaltar o nome do Senhor através das nossas vidas. Amém? Então, vou pedir para o pastor passar aqui, fazer já um período de oração para nós, o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas sobre isso, tirando todo os nossos medos, anseio, e que o nosso coração volte a queimar e buscar essa presença do Senhor. Amém. Amém.